Bem-vindo, bem-vinda ao Preço da Pressa. Esse que é um espaço feito por empreendedores para empreendedores. Não importa se você deseja começar, se você já começou, né? Ou se você já começou há muito tempo. Esse espaço é para você, para a gente dividir, né? O que a gente descobriu no caminho do empreendedorismo, mas principalmente as armadilhas que a gente caiu e que ajudar você a evitá-las. É claro que não seremos apenas nós, traremos muitos convidados, então se esse assunto te interessa, eu te convido a se inscrever nesse canal, mas principalmente comenta, traz perguntas, porque isso vai enriquecer não só o canal, mas essa que será uma grande comunidade para ajudar o máximo possível de pessoas. Então, tá feito o convite, vem! A pressa tem um preço. E aqui é o lugar que a gente vai ajudar você a se livrar dela. Tá. Então, vai, Luz. E a pessoa da Luz, ela tem algum parceiro, assim, né? Tem alguém para apoiar ali. Já são 2, só na Luz. Tem alguém que é só para ajustar a câmera, que fica em contato com a pessoa do monitor. Normalmente, essa pessoa faz as coisas. Tem uma coisa chamada switch, né, que em live é troca, né? Você vai isso é trocado ao vivo. Posso ter um switch, aqui eu tenho 4 câmeras, aí tem 1, 2, 3, 4, você começou a falar, eu aperto aqui, que tá em você, em mim. Vai fazendo troca automático. Só que essa pessoa tá lá no monitor. Tem uma pessoa que é o foquista. Olha, eu quero focar, você tá falando uma coisa mais interessante, então não vai ser essa câmera apenas em você, não vai ser edição depois. Entendi. Vai ser você agora. Vai fazer antes, igual que você fez naquela imagem do copo. Isso. Entendi. Isso. Só para a câmera. 3, 4 pessoas. 2, 3 pessoas só para a luz. Né? É muita gente, né? É muita. Aí tem a galera da edição, que está fazendo meio que agora. Tem algumas pessoas que estão fazendo o que elas estão fazendo, né? Ou ele falou isso aqui tá hora. Sabe, porque a hora que acabar já falou, ó, faz o corte. O corte tá aqui. E tem algumas pessoas, aí manda para algumas pessoas, né? E aí tem pessoas do marketing, né? Tem o relações públicas, tem a pessoa que vai buscar os convidados. A questão que fica na minha cabeça quando eu ouço tudo isso assim, é que eles começaram só com os 2, né? Praticamente. Não. Os 3? Não, eles eram muitos, né? Desde o começo? O Monark era grande, né? O Monark já tinha estrutura. O Monark é grande há muitos anos. Né? Ele foi um dos maiores youtubers do Brasil antes, né? Eu acho que ele vem de uma coisa chamada Twitch. Já ouviu falar disso? Twitch? Lembro. Twitch é uma... Antigo. Vocês ouviram falar disso? Não Twitter, Twitch. Twitch eu não conheço. Twitch é uma... Por isso que tem muitas pessoas que mandam tão bem em podcast. Porque ela fala com... Já é meio que normal. É como se eu e você, a gente fosse jogar videogame. Certo. Só que a gente tá ao vivo. Né? E conversando, tá trocando conversando. Então, pula ali, o que eu faço aqui? Aí tem mais amigos, né, esperando para jogar, ou jogando junto, e dando... Só que eles colocaram uma câmera, né? Então ficou muito fácil, e não sei como, né? Porque essa é uma coisa bem interessante, que é tentativa. Né? Ninguém sabe qual é a fórmula, né? Tem muitas pessoas vendendo... vendendo fórmula do sucesso. E qual é a fórmula do sucesso? Olha, eu vou pegar aqui o Felipe Neto. Só que o Felipe Neto, ele não faz hoje o que ele fazia. Não, completamente diferente. E assim, então, porque o que ele fez antigamente não funciona mais. E o público também, por exemplo, o que é a fórmula do sucesso, né? O público que assiste Felipe Neto não vai assistir o Monark, às vezes. E aí cada pessoa tem seu nicho, né? Que nem o Lucas Neto. Nossa sobrinha, né, Miriam? Fissurada. Não, tudo bem, mas é o público dela. E pro público dela é milhões de pessoas vendo, e milhões de pessoas comprando. Aí o cara vai lá e inventa um boneco, certo? Dele, e o boneco dele vende milhões. Então, tipo assim, o que dá certo? Depende do público.
Eu né? acho que a resposta é ninguém sabe, né? Uhum, Né? faz sentido. Eu acho que ninguém... E como a gente, de uma maneira geral, assim, tá carente de atenção, e essa atenção, né, de um artista, isso é muito sexy, né? Isso atrai. Quando a pessoa fala, eu vou te ajudar a ter milhões de seguidores, né? Isso atrai muito, eu vou te ajudar a ser como tal pessoa, mas ninguém sabe. Tem eu acho que é Thiago Rodrigues, uma das pessoas, é Thiago, mas eu não sei se é Rodrigues. É uma pessoa que me influenciou muito na compra da aparelhagem, né? Certo. Eu já sigo ele já há muito tempo. Quando eu falei, poxa, eu vou fazer... Foi uma das pessoas que mais me influenciou, porque ele é muito bom, né? Ele leva muito a sério, ele entende, né? Faz review de produto, mas testando mesmo. Ele vai mostrando o que acontece em cada coisa. Ele fica um tempo, não sei se ele faz isso hoje, mas ele ficava um tempo, uns 15, 20 dias com o produto testando, e ele falava com muita propriedade. E aí foi evoluindo, né, o trabalho dele. E ele comprou um apartamento e fez do apartamento um estúdio. Um estúdio, perfeito. E ele fez um podcast muito legal o podcast dele. E lá ele fala sobre os plagiadores nesse primeiro podcast, né? Primeiro ou segundo, não sei. E ele chama um outro influencer que também é videomaker e falou, é muito curioso, né? A pessoa, ela tá copiando um vídeo e parece que ela não viu que esse vídeo que eu fiz foi há 2, 3 anos. Né? Há 2, 3 anos. Eu nem tenho mais aquela aparelhagem. Então você está copiando uma coisa de 6 meses, sei lá, que seja 6 meses. Em 6 meses se você é interessado no desenvolvimento, né, no seu desenvolvimento profissional, né, ou desenvolvimento pessoal, 6 meses é muito tempo. Você deixou passar já. Você está copiando uma coisa que eu fiz há 6 meses, então você está tão atrasado. Não sei quem foi que disse isso. Eu achei tão incrível. Aquele que segue tendência está atrasado. Já ouviu isso? Sim, porque ele já está fazendo alguma coisa de alguém que já fez, né? Então fazer uma coisa que você quer fazer é muito mais autêntico. Copiar quem você é outra coisa. Em muitos níveis, isso é sucesso. Né? Você fazer uma coisa que você gosta. Né? Parece que delimitaram assim, o que é sucesso. Né? Sucesso é assim. É da mesma forma que a felicidade só é só no casamento. Você tem que estar casado. Ou a felicidade é para quem está solteiro. Não, só importa o seu jeito. Né? Uhum. Então, mas quando você vê quanto tem de estrutura, quanto tem de pessoas aqui, é uma coisa simples, olha o tempo que demora para... Nossa, hora. É um papo, isso aqui é um papo, né? E somos nós olhando, vendo, mexendo e cuidando. Então, quando você pensa em 100 pessoas, 90 pessoas, poxa, faz um baita sentido. Porta dos Fundos tem uma sketch bem legal que eles estão... São 2 ali responsáveis pela equipe. É uma brincadeira, mas é bem interessante. Ele fala, poxa, acho que a gente precisa economizar, hein? Vamos economizar no iluminador? Aí eles vão corta o iluminador. Poxa, se a gente economizasse no áudio, aí fica sem áudio. Né? E aí vai ficar, vamos dispensar o foquista. Aí fica desfocado. É muito legal. E talvez, essa pode ser essa pode ser a mensagem norteadora do nosso projeto, né? De uma forma delicada, né? Convidativa também, não sei se não dá para não assustar, mas mostrar que não é fácil, né? Quando você percebeu que era complicado? Não complicado, complexo, e não complexo no sentido de complicado, complexo no sentido de muitas coisas. Assim, quando eu comecei, eu sabia algumas coisas que eu queria. Mas
não foi algo que eu me preocupei. Uhum. Como? Porque... O que você queria? É porque, por exemplo, eu quero uma rede de sorveteria. Antes, no passado, era outra coisa, mas foi mudando conforme as coisas foram acontecendo. Se eu ficar pensando na rede, ou no quanto é complicado ter 100 pessoas, eu não começo comigo sozinho ou comigo em 4 pessoas. E... Tá triste, tá cansado? O que acontece? Normalmente, a gente projetar... Isso eu aprendi vendo meu pai fazer o que eu não deveria fazer. Meu pai, ele sempre foi assim. Ele é um cara de 1 milhão de ideias, né, Miriam? Ele fala, tipo... Num único dia, eu já vi meu pai ter 50 ideias, às vezes. Tipo, uma bombardeando atrás da outra. Eu pensei nisso, pensei naquilo. Nossa, E qual que é o problema do meu pai nesse sentido? Com muitas ideias que ele tem... Às vezes ele faz isso para não focar em uma única ideia e dar energia para ela do jeito que ela precisa. E dar energia do jeito que ela precisa é plantar e não se preocupar com ela por um tempo. Porque senão ele mesmo sufoca ela. Entendeu? Aí vai lá, cuida da terra, aduba, rega e deixa um pouco descansar. Cuida daquela ideia. Por que algumas pessoas fazem isso fracionado? Planta 5 sementes. Por que morre? Porque ela não vai olhar aquela semente lá do começo. Ele plantou as outras e as outras às vezes deixou ele mais feliz e esqueceu da primeira semente. As outras ideias dão errado, aquela que ele deixou de cuidar morreu e deu errado por falta de assistência. Então eu vi o meu pai fazendo muita coisa e eu copiei isso positivamente dele, fazendo exatamente o que ele fazia. Errado. A Miriam lembra quanto de negócio que eu já entrei. Eu já vendi Herbalife, eu já vendi salgado, eu já vendi Rinodê, eu já fiz... Meu, é muita coisa. E vai e coloca dinheiro aqui, faz isso, faz aquilo. E eram coisas que, às vezes, não estavam... O objetivo, ter sucesso. Entendeu? Não era algo que movia meu coração. Era algo que eu estava fazendo, envolvia a venda, eu tenho uma facilidade com vender e ganhar dinheiro, e eu achei que funcionava. E gastei um absurdo de dinheiro com isso. Desfocado. Certo? Não. Quando a gente pega uma ideia, e eu vou fazer essa ideia uma de cada vez. Ah, mas ela pode se tornar um negócio gigantesco. Mas ela ainda é uma semente. Então ela precisa de vitamina de semente. Não de vitamina de árvore. Sabe, é igual dar ração de cachorro adulto para cachorro filhote. Ele vai engasgar, entendeu? E não vai fazer bem para ele. Então, o cachorrinho filhote é a mamadeirinha da mel. Dá uma mamadeirinha para mel na boca e na palma da mão. Depois ela vai crescendo um pouquinho. Agora eu me preocupo com uma ração de filhote. A hora que ela estiver grandona, igual ela está hoje, aí é uma ração de cachorro adulto. Sabe? Uma empresa, se a gente pensar na complexidade dela, o quanto ela vai ser difícil, o quanto vai ser complicado, eu acho que dificilmente a gente começa a fazer qualquer coisa. É lógico que cada empresa começa num nível diferente. Vender salgado é um pacote de farinha, 1 quilo de frango, certo? Um bom óleo bem quentinho, faz uma mistura ali, faz o salgado e sai para vender. É uma empresa bem amadora de salgado, certo? Uma salgadaria top e tudo mais vai ter um outro nível de complexidade. O que as pessoas precisam ver é em qual nível do jogo elas estão e aonde elas estão capacitadas para jogar. Sabe? Tipo, tem gente que quer começar de cima, mas não fez nem o básico. Não olhou nem para a camada de baixo e já quer, pum. Ah, não. Se não for começar assim, eu nem começo. Assim, poxa vida, mas se você começar assim e começar errado, não vai adiantar nada. Sim. Entendeu? Sim. Nunca fiz um salgado na vida, vou montar uma salgadaria. Meu vizinho fez. Deu certo. Então, eu sei lá, é uma ilusão. Quanto mais a gente compra os sonhos dos outros, baseado no que os outros fizeram, menos sucesso a gente tem. E se a gente olhar para a complexidade, a gente para de fazer as coisas. Pelo menos no meu caso. Eu não me motivo muito. A gente costuma dizer por aqui que o problema da maturidade é que ela vem depois. Depois do fumo, né? Você ferrou. Demora demais. Nossa, sim. E é curioso, né? Que quando você começa
a buscar ajuda, você não sabe, demora um pouco para você descobrir. Mas as soluções são soluções para salgadaria. Sim. Né? Não é, ó, tem que pensar. E te mostra um pacote mega complexo que não serve. Demora muito para você. Fala-se muito da identidade da marca, né? Mas qual é a sua, né? Qual é a sua? Qual é o seu modelo de empreendedor, o seu modelo de gestor, né? O seu modelo de profissional? Porque não serve. Mas não serve porque eles vendem o modelo pronto, igual você comentou. Eles têm uma forma, né? Ó, segue essa cartilha. Vai 1 milhão. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu falo assim, eu resolvi todos os seus problemas aqui. Resolveu o quê? Você nem sabe qual problema tem. A gente chama isso de terapeuta de palco. Não. Você chegar lá com uma ideia mirabolante, olha, eu fui lá e mudei mentes. Não mudou. Não é assim. Acho que... não sei, talvez seja o nosso momento. Mas isso é vendido... soluções fáceis, né? Aí você vê que solução fácil, o que ela não é, o que uma solução fácil não é, na minha experiência. Ela não é sustentável. Você consegue ter um pico de vendas, né? Consegue, mas é aquilo que a gente falou antes, né? Ontem a gente tinha falado sustentabilidade, eu acho, né? De como é que a gente mantém isso aqui? Como é que deixa a base forte? Você falou de não vir direto para São Paulo, né? Não vir direto para os grandes centros, devagar, pelas beiradas mesmo. Na verdade, não. Do núcleo, fazendo... sim. A gente comentou. Isso... E é dessa forma os sustentáveis, né? Essa coisa de inventar roda, a gente falou tanto, né? Por quê? Porque esse trabalho já está feita. Né? O que você acha que faz as pessoas querendo fazer isso assim? Acho que a origem do nome desse projeto, o preço da pressa. A gente não sabe o preço da pressa. Qual é o preço da pressa? Juros. Juros o quê? Juros contra você. Compostos, forte. Juros. Você quer um projeto... Tem um componente que... Quando a pessoa te conhece, quando a pessoa me conhece, quando a pessoa conhece os jogadores, né, os players de qualquer mercado, ela tá vendo uma pessoa com anos, né? Anos de experiência, né? Uma história, né? Uma história principalmente de derrotas, né? Sim. E fracassos e tentativas parece sucesso, mas é mais fracasso, e tropeça em umas coisas que, caramba, o plano estava perfeito, mas a execução, às vezes é o fornecedor, às vezes é o funcionário, às vezes é você, às vezes é todo mundo, né? Perfeito. Então, e aí a pessoa te conhece. Ela te conhece no mastermind, ela te conhece no retiro, ela te conhece, te vê super feliz e fala, vou fazer o que essa pessoa faz. Né? Fudeu. Sem desconsiderar isso, né? Poxa, tem uma história aí. Né? As pessoas não veem isso. Não. Acho que a gente não consegue mostrar. Ou tá aí. Mas ninguém pergunta, por exemplo. O Cristiano Ronaldo, eu vi uma postagem dele esses dias, falando assim, quando eu ganhei, 100 pessoas me ligaram. E quando eu perdi, 2 pessoas me ligaram. 3 pessoas. 2 pessoas, 3 vezes. 2 vezes a minha mãe e 1 vez um desconhecido. O quanto é verdade esse post que eu vi, eu não sei. Mas faz sentido. Porque quando a gente ganha e quando a gente faz alguma coisa certa, todo mundo vem perguntar, todo mundo está interessado, todo mundo quer saber o que você fez. Mas, na verdade, foram quantas vezes que você errou para fazer daquela vez certo que é importante. Porque senão, como você disse, não é igual para todo mundo. Você fala pro outro, o outro faz uma vez, dá errado,
Mas ele não perguntou pra você quantas vezes você fez até dar certo a sua vez. Então, é igual o lance da lâmpada. Foi 9.990 vezes que o cara foi lá e tentou fazer a lâmpada. Precisou de uma para dar certo. Mas se você desconsiderar as 9.900 e pouco, a lâmpada nunca teria sido acesa. Então, precisou dos fracassos e dos erros para a gente estar até aqui. Para a gente conseguir construir o que a gente construiu, né? É muito doido. E parece que o que é glamourizado, isso, o que é Só glamourizado é esse, muito entre aspas, sucesso. Sim. E eu acho, você perguntou do erro, né? Onde é que está o problema? Eu acho que a gente precisa glamourizar o processo. Perfeito. Sabe? O dia, sabe? Não é o prêmio. O prêmio é sei lá, um mês maravilhoso, um ano maravilhoso. Ali você comemora o final do ano. Poxa, a gente conseguiu um lucro que... Foi legal. Conseguiu a tríade, né? A tríade do sucesso, né? O lucro foi incrível, né? O ambiente de trabalho é maravilhoso e o legado daquilo... Foi aquilo ali. Nossa, eu estou ajudando o meu bairro ali, a minha cidade. Mas não é esse momento aqui, né? Não é essa... Eu acho que tem Acho que tem, sim, uma coisa que serve para todo negócio. Eu acho. Que é disciplina. Putz. Sabe? Eu acho que disciplina. É um pouquinho só, né? Tem aquela lei da melhoria pessoal contínua. Já ouviu falar disso? Sim. 1% ao dia. Todo dia. Kaizen, né? Aquela palavra japonesa. 1%? Melhora contínua. Não, 1%? Nossa, 1%... 365% no ano, né? Mas você foca em um, né? Uhum, você sim. foca em um. Mas essa atitude, né? Que talvez seja a atitude, né? Como que faz para ter disciplina? Porque não é algo simples também. Eu sempre volto para esse lugar. É o não aguentar mais. Sabe? Eu estava te falando antes, né? Aquela pergunta que mudou tudo. Mudou tudo, né? Quando eu parei e pensei... Não, estava perto do Natal em algum ano, assim, eu devia ter, sei lá, 26 anos, por aí. E alguém falou, vamos, sei lá, para Bahia, vamos viajar no final do ano. Poxa, cara, eu não vou, não vai dar. Não, vai todo mundo. Não vou conseguir, estou sem dinheiro, né? E aí eu lembro que eu fiquei, alguns amigos ficaram também, e aí, em um momento sozinho, eu fiquei perguntando para mim mesmo, né? Há quanto tempo eu não tenho dinheiro? Porque era sempre isso, sabe? Sempre, era sempre. E foi espantoso, assim, aos 26 anos, né? A gente que nasceu em berço de ouro, você para pensar e para olhar, nossa, sempre foi assim. Isso assusta, né? 26 anos. Como é que faz para ter disciplina? É o não aguento mais, né? Porque enquanto você aguenta, ou enquanto isso não enquanto isso não está claro, né? Porque eu lembro estava te falando eu queria fazer uma faculdade que eu não tinha dinheiro, e aí me indicaram fazer outra coisa. Olha, você não consegue, né? Escola pública, eu não tinha sido um aluno excelente, então nunca ia passar numa faculdade pública. Então, para pagar aquela faculdade de publicidade, que tinha sido o maior interesse, né, naquela época, eu deveria arrumar uma outra profissão, né? E eu lembro do peso disso, né? Peraí, já é difícil você fazer uma formação, então eu vou ter que arrumar fazer um curso técnico para sair dessa minha realidade, para quando, olha isso, para quando terminar esse curso técnico, eu vou arrumar um emprego. Depois, com o dinheiro do emprego, eu vou fazer a faculdade. E ao tempo que vai... Então, essa faculdade aqui, para eu concluir, essa minha principal, não trabalhar. Sim. Vai demorar uns 10 anos. 10 anos, é a conta que eu fiz aqui. Aí você fala... Como é que faz para ter disciplina? Para mim, é isso. Eu não aguento mais isso.
Quais são as opções? Né? Então, as pessoas mais desfavorecidas são as que estão confortáveis, independente do nível que ela tiver. Eu não sei, eu fico na dúvida. Porque, por exemplo, uma pessoa que a vida inteira teve tudo, certo? Se não doer... É porque eu não sei se eu usaria essa palavra, apesar de ela encaixa, né? Confortável. Eu acho que é não saber, sabe, não ter consciência que aquilo ali, não ter consciência, por exemplo, me fala rápido, como fazer, uma pessoa começou agora, como fazer para ganhar 5 mil reais? Se eu começasse agora. Qualquer coisa? No seu ramo. Ó, você não tem nada, agora você tem a tua consciência, a tua sabedoria. Certo. Como você faria para ganhar 5 mil reais no mês? Pega um pouco de leite, chamei emulsificante, aqueles negócios que vende para fazer bolo, Nescau, um potinho de Nutella simples, normal, bate ele com saquinhos daqueles de sacolé, sabe? Bate no liquidificador, prepara uma receita base, joga Nutella no meio com chocolate no meio, você acabou de fazer um geladinho de Nutella, certo? Desse gourmetizado que o pessoal fala. Aí você pega essa receita base e vai vender. Você pode vender até pela internet, que é fácil para entregar. Vendeu pela internet, ganhou dinheiro. Eu acredito que um picolé desse vai custar mais ou menos uns 50 a R$2. Dá para vender um sacolé desse por uns R$6. São R$5. Se você vender 20, você já fez R$100 no dia líquido, certo? R$100 no dia líquido, você pode multiplicando isso no calor que a gente está de quase 40 graus, a chance de você vender muito mais de 20 desse é muito grande. Quando é picolé na minha cidade, um menino com um carrinho vende 100 no dia. Proporcional, certo? Se você vender em 15 dias essa média de 40, 200 já deu 4. Vamos por 20 dias. Dá os 5 mil reais. Em menos de um mês. Eu faria, no meu ramo, eu faria uma massagem relaxante, né? Massagem clássica, shiatsu, ayurvédica, né? A massagem mais convencional. Né? Perfeito. Eu cobraria um valor de entre 130 e 180 reais. Perfeito. Eu buscaria uma sala que desse para alocar por hora, né? Onde a horas fosse 30 reais, mais ou menos. Perfeito. 35. Eu escolheria um bairro e anunciaria naquele bairro, né? Um bairro onde as pessoas tivessem condições, né? E fosse interessante, né? Esse tipo de serviço, né? Um grande centro onde as pessoas trabalhem demais e precisam muito desse tipo de trabalho. Eu faria mais ou menos por 130 reais, faria umas 6 sessões por dia, né, de 1 hora e meia, e seria o suficiente para ganhar pouco mais de 5 mil reais. Eu só ia... Eu faria outra coisa para ir para o 10, ou para o 15, ou para conseguir dar escala para isso, para dar escala, né? Entendi. Então, mas o principal que você faria, que eu faria, o elemento principal, eu ia servir muito bem, eu ia ter o melhor atendimento que eu pudesse. Pela recorrência. Porque aí o custo, o investimento, aliás, o investimento em anúncio, ele já cairia no segundo mês. Entendi. Né, pela recorrência. Então, a gente sabe, né, você sai dessa urgência, né, chega nesses 5 mil, que é um salário absurdo para muitas pessoas, para a maioria das pessoas. Sim. Mas o que fica fora, o que parece aí, é que a pessoa tira, ou é vendido, como se fosse fácil. Não é fácil. É simples, porque é um caminho. Você acabou de dar um caminho. Sim, É isso aqui. Mas tenha disciplina.
Se não tiver esse fator, né, de Não eu é não aguento constante. mais, eu não aguento mais, tem que fazer o quê? Porque a gente percebe, tem pessoas que perdem fácil, é só olhar ali no Instagram, o tempo que você gasta em média por dia. A pessoa fica 6 horas. Brincando. Ela vai para... Chega em casa, vai para TV, né, uma novela, ou assistir futebol, ou ficar no videogame. Sim. Mas eu preciso relaxar, eu preciso... É esse não aguento mais. Né? Claro, precisa relaxar. Perfeito. Claro, precisa descansar. Mas essa fome para sair desse lugar, ela tem que ser maior. E ela só é maior quando a gente tem essa consciência. Então, eu não... É um tipo de comodismo diferente, é um comodismo pela inconsciência, né? Porque doeu muito me tocar disso. Nossa, eu não vou... Não é eu não vou viajar com os meus amigos. Porque eu não quero. Foi eu não vou de novo, sabe essa... Nossa, eu não vou é de uma novo. dor acumulativa, né? E acho que essa... É a inconsciência. Corre risco de uma pessoa nesse estado, ela olhar pra isso e falar assim, eu não vou porque eu nunca fui. Eu acho que esse é o... Isso nem é um risco. É o que mais acontece. Eu acho que... O lance que você falou aquele dia. Exato, o montinho, né? De você não sentir... Depois da 5ª pessoa não faz diferença mais. Não faz. E esse tipo é algo físico, é algo fácil, né, de perceber. Né? A gente falou, mas não falou aqui, né? Sim. A brincadeira do montinho, todo mundo vivenciou. Então, me jogaram no chão na adolescência, aí veio um, veio outro, outra pessoa. Na 5ª, eu tinha, 16 pessoas lá, 20 pessoas lá. Na 5ª, você não sente a pressão. Então, é tanta pressão. E é uma pressão... que... Eu vi essa pressão depois de muitos anos. Né? Depois de muitos anos. Eu fui tocar, né, na época da música. E a gente foi tocar em Mogi das Cruzes, né? E era mais fácil, né? A van, né, que eu levava a banda, era mais fácil ela me deixar no metrô, né? Então eu fiquei no metrô. Eu fiquei no metrô Itaquera. Eu morava, acho que nos Jardins, não lembro, para lá, mais para perto da Paulista. E era mais fácil, pegava o metrô de Itaquera, faria a baldeação, e aí, mas era muito cedo. Estava na estação, acho que 5 da manhã, 4, não lembro qual era o primeiro metrô, mas estava no primeiro metrô. Olha essa história, muito parecida com a ideia do montinho. Mas ela exemplifica a inconsciência. Certo. Né? E eu estava nesse metrô, né? Tava sonado ali, né? Pescando. Imagina, depois de uma noite inteira ainda. Eu lembro que era sábado, né? Então foi um dia de trabalho na sexta-feira. Aí eu fui tocar e eu estava muito cansado mesmo. E aí eu fiquei na parte onde a porta do metrô ela fica. Né? Eu estava ali na porta, tal. E eu dei uma pescada e aí o metrô chegou. A hora que o metrô abriu, eu estava na porta do metrô. A hora que o metrô abriu, passou umas 7 pessoas na minha frente. Passaram umas 7 pessoas na minha frente. E eu fazia anos que eu não andava de metrô. E eu fui jogado para dentro do metrô, me empurraram. E eu lembro de um rapaz que ele pulou, né? Ele passou trombando todo mundo e ele pulou, literalmente. Chegou no corredor, ele pulou e sentou no banco. E foi tão espantoso, eu fiquei olhando, ele sentou e fez uma cara assim de conseguir, como se fosse um prêmio. E você olha para a realidade, porque provavelmente ele ia até o extremo, de Itaquera para Barra Funda. Então ele conseguiu um lugar para sentar, né, até o último. Ele conseguiu. E muita gente sentou e eu fiquei de pé, mas eu estava
Eu estava na porta. Todo mundo passou, né? E eu lembro daquilo, foi muito agressivo, né? Porque eu já estava mais amolecido, né? Eu estava com uma vida mais confortável naquela época. E eu fiquei pensando que aquela era a realidade daquelas pessoas. No geral, né? todas elas passam por essa dificuldade Toda diariamente. Toda hora, todo dia, né? Estão anestesiadas. 2 horas para ir trabalhar, 2h30 para ir trabalhar, e num trabalho que dá no limite do sustento. 2 horas para voltar. Olha isso, 4 horas. Como essa pessoa vai ter motivação? Né? Esse é um dos motivos que... Essa é uma das razões que quando eu vejo... não todos, mas alguns coachings. É só acreditar... Amigão, você não sabe o que é um ônibus lotado. Eu lembro de chorar. Né? Sim, ir sim. para o trabalho, 7 da manhã, e, nossa, eu não quero mais isso. E, esse lugar, né? Eu não aguento mais isso. Como é que muda? Né? Como é que eu faço para ganhar mais? Aí você percebe que não é fácil, mas é simples. Perfeito. Se você é um ajudante geral, você tem muita concorrência. Mas você se torna eu vou estudar um pouco mais. O que eu faço para ir para o caixa? O que eu faço para ser gerente? Né? O que eu faço para ser o motorista? Você vai melhorando. Que seja um pouquinho, mas um pouquinho já te coloca tão acima de tanta gente, te coloca num lugar tão diferente, né? Você não vai mais precisar passar esse perrengue, né? Todo dia. Que eu lembro desse perrengue. Eu lembro. Sentiu na pele, né? Para qualquer pessoa que vem de periferia, é o meu caso, né? Você não tem como esquecer, né? Então, por que a pessoa não vai, né? São pressões fantasmas, né? Você vê um videozinho de uma moça que ela finge colocar um cabresto num cavalo. Eu vi isso já, e o cavalo sai sem ter nada. E isso eu não sou capaz, eu não consigo, né? E todo mundo consegue sair, mas não é todo mundo que tem a sorte, né? O privilégio de encontrar alguém para bater um papo desse, né? Ele fala, olha, dá sim. Bom, se tivesse que passar uma mensagem para essas pessoas sobre esse privilégio de ouvir, o que você acha que é o mais importante para falar para elas? Sai daí. Eu falo muito isso para minha filha. Sai daí. Sai daí. E sai daí. Tipo, sai daí mesmo. Sai daí vá conhecer mais pessoas. Às vezes dá uma olhada na tua rotina. Você vai perceber que tem coisas ali que... você vai perceber coisas muito interessantes. E que a gente não sabe que são a prisão, as verdadeiras, no plural, as verdadeiras prisões. Você vai se divertir no mesmo lugar. Você vai na casa dos mesmos amigos. Sim. Né? Você vai para o mesmo parque. Né? Você vai para o mesmo jogo. Né? Você assiste os mesmos programas. Então, sai daí, qualquer lugar que a pessoa tiver. E a pessoa reclama da mesma vida, de tudo isso que ela repete o dia inteiro. E é muito interessante. Eu já fui essa pessoa. Você já foi essa pessoa? De reclamar. E é ruim. Não tem emprego, não tem isso. E não tem. Ninguém... É muito louco isso. Você falando aí, peraí, já fui essa pessoa. Eu me incomodei muito cedo. Sabe? Um incômodo. Muito cedo. Tipo, com 9 anos de idade, esse incômodo tava doendo já. Com 2 anos de idade tava doendo. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, aconteceu algumas situações no meu passado que não teve muita opção, entendeu? Até relacionados a preconceito, para você ter uma ideia, assim. Entendeu? Então, tipo, tinha a família, minha família no geral. Meu pai é um senhor branco, minha mãe é uma senhora negra. E o primeiro neto da família foi um rapazinho loirinho que nasceu, né? E eu e ele tem praticamente a mesma idade.
Só que eu vi ele sendo tratado muito bem e eu achava que tinha diferença. Mas uma criança não entende muita coisa. E eu imaginava que era por causa da cor dele. Então, com 2 anos de idade, eu pulei dentro de uma banheira de cal para me pintar com aquela tinta. E quando vieram me tirar, eu chorei muito. E eu falei que eu queria ser branco que nem meu primo. Entendeu? Então, tipo assim, desde muito cedo teve esse estigma de rejeição, de alguma forma, e isso meio que se repercutiu pela vida. Então, aconteceu algumas coisas durante a minha infância que eu estava sempre querendo sair. Isso, sair, fazer exatamente o que você sugeriu. Sai do lugar, vai, sai. Então, a hora que eu vi uma dor, de alguma forma, eu já estou buscando a saída dela de alguma maneira. Então, por exemplo, eu estava falando com a Paty hoje. Faz 6 anos que eu estou no rolê da autoestima. E parece que toda vez... Antigamente eu achava que eu tirava uma casca da cebola. Eu acho que eu estou fracionando uma mesma casca umas 3, 4 vezes. Estou de pinça arrancando. Muito, muito foda. Mas eu estou tirando um pedacinho por pedacinho. Então, essa dor que você fala, cada vez mais eu entendo mais sobre quando você fala sobre isso. Sobre, não está doendo o suficiente ainda. Pô, como é que eu faço doer o suficiente para que essa dor fique insuportável? Porque ainda sou eu no processo, né? Pô, como é que eu faço doer mais? Para que doendo mais eu saia dessa merda. Tem uma função. Essas sinapses, né? Tem essas conexões. A gente, pela pele, sente frio, Sim. Sente calor, sente prazer, Sim. sente dor. Tem uma função. Sim. É curioso que fazem a gente aguentar, né? Você tem que aguentar, tem que ser forte. Não tem, não. Tem porra nenhuma. Não tem, não. A coisa do esperar. Né? Eu falei pra Paty esses dias, né? Esses dias não, faz tempo, de um rapaz Nossa, eu tava começando a trabalhar, querendo trabalhar. Ele era gerente de uma gráfica. Eu devia ter uns 16 anos. Jovem de tudo. Nossa, sabia nada de nada. E aí falaram, fala pra ele, porque ele tem conexões na empresa, é gerente, ele pode te ajudar. E eu pedi o emprego. Poxa, você pode me ajudar? Nunca trabalhei, eu queria trabalhar. Ele, claro, traz um currículo. O que é currículo? Currículo, né? Tá bom, eu fui atrás, descobri. E, nossa, toda vez que eu encontrava ele, e aí? Não, vou ver. Não, eu vou ver. Eu tenho a impressão que se eu encontrar esse cara hoje, eu vou fazer a pergunta, e aí, meu emprego? Nunca, porque essa foi a pior e a melhor coisa. Você descobri, e talvez você também tenha descoberto. Com certeza, eu não trocaria por nada, não. Não tem ninguém que vai ajudar. Fazer por você, não. Não, assim, a gente vai encontrar parcerias. Mas a sua parte ninguém vai fazer. Você falou, isso é maravilhoso. Isso ninguém vai fazer. Não tem essa pessoa que vai. Né? Se tiver, desconfia, viu? Muito. Porque. Porque tá todo mundo correndo atrás, né? A gente pode se ajudar, mas é até a página 2. Sim, até verdade. a página 2 ali. Não tem esse milagre, não tem esse santo. Não é você. E perfeito. Tem sim uma importância filosófica na dor, né? Nesse incômodo. Tá? Eu preciso mudar minha perspectiva, eu preciso enxergar. O mundo é maior, talvez seja essa a mensagem, né? O mundo é muito maior do que esse lugar que você está. Às vezes você para. Quando eu me toquei, há quanto tempo eu estou sem dinheiro? Poxa, sempre. Não sei qual era a idade, mas nunca foi confortável, nunca foi bom, sabe? Nunca foi bom. E não é, né? A ponto, nunca ter sido bom, de não ter sonhos. Olha que coisa. Não ter perspectiva. O que você quer do futuro? Futuro? Que futuro? Como assim futuro? O que é futuro? Né? E de verdade, eu tenho certeza que essa é a realidade da maioria dos brasileiros. Tem uma frase sobre essa questão de sonho
que eu acho incrível. Ela fala assim: o ser humano só envelhece quando nele as lamentações substituem os sonhos. Olha que doideira. Que legal. A gente só fica velho quando a gente para de sonhar e começa a reclamar. Isso me assusta muito, porque eu ando vendo jovens de 15 anos, 16 anos, reclamando mais que o meu avô. E é muito assustador, porque a gente convive com jovens pelo nosso trabalho e a gente já teve pessoas que, arrumava problema. E coisas pequenas se tornavam problemas gigantescos porque as pessoas estão vindo cada vez menos preparadas. Sabe? Não quer pagar a dor de correr 1 quilômetro, a dor de acordar um pouquinho mais cedo, a dor de ter que preparar alguma coisa para sair para vender na rua. Por que você acha? Por que você acha que chegou nisso? Você tem uma teoria? Eu tenho. Tudo foi dado mais fácil. Por exemplo, quando eu era jovem, eu queria um celular, eu pedi para minha mãe. Minha mãe virou para mim e falou assim: quando a mãe ficar rica, a mãe compra. Só que eu pedi para ela uma vez, eu tinha tipo 6 anos, 7 anos, depois com 8 anos eu pedi de novo, 9 anos, a resposta nunca mudava. Quando a mamãe ficar rica, a mamãe compra, e chega na tua resposta. Né? Eu cansei de perguntar para ela, e eu falei assim: eu vou fazer alguma coisa. Porque enquanto eu pergunto pra minha mãe não fica rica, vou ver se eu consigo ajudar ela. Foi quando eu virei pra ela e falei: mãe, eu quero vender salgado na rua. Então, tipo, foi chegar no limite. Tipo, o que eu tô fazendo? Eu vou esperar minha mãe ficar rica? Ou eu vou fazer o que eu posso fazer para viver os sonhos que eu quero viver? Talvez o maior erro atual seja: o filho pediu alguma coisa, o pai e a mãe vai lá e dá de imediato. Eu não tive. Meu filho vai ter. Mas ele vai ter a que custo? Não, para o meu filho não vai custar nada. Então pensa bem, não vai custar nada, mas não vai custar nada agora. Mas no futuro ele não tem resiliência para conquistar nada também. Porque eu sou muito grato pelo que eu não tive no passado, porque tudo que eu não tive no passado, eu criei força para ter no futuro, para ter no presente atual. Então, tipo, foi negado várias coisas, mas eu me esforcei para conquistar essas coisas. Imagina uma pessoa que não criou resistência muscular. Como é que ela levanta peso? Você é um atleta, certo? Correu, chegou a correr quantos quilômetros? 25 quilômetros direto. Dá para correr do dia para noite 25 quilômetros direto? Resistência? Força, pulmão? Eu corri em 5 meses, mas eu já fazia algum exercício. É isso, não tem nada fácil. Não existe isso. E assim, eu acho que os coaches em geral, o pessoal, não todos, a gente não pode generalizar, né? Mas na grande maioria dessas pessoas que vendem milagres, tipo, se você tiver um celular, você consegue ficar milionário. Às vezes uma ou outra pessoa pode, mas a grande maioria não vai conseguir. Então você está vendendo uma mentira, né? Você acha que eles sabem que é mentira? Sabem que é mentira. Sabem, mas vende porque a mesma geração que compra esse curso é a geração que está aqui do outro lado, que nunca se esforçou com nada. Então, quando uma coisa faz sentido com a outra, você fala a verdade com o ouvinte que quer ouvir, né? Então, tipo assim, eu te apresento uma coisa que você já convive e vive com coisas fáceis. Quando eu te apresento algo fácil, faz sentido. Eu não vou trabalhar, né? Uma pessoa mais velha, dos antigos, ele olha... Não sei se é um negócio... Sabe, fica desconfiado, o tal do mineiro, né? Ó, me deu um negócio aqui. Me deu? Por que me deu? Me explica, por que você tá me dando alguma coisa? Por que isso aí é tão fácil assim? Aí a pessoa já se enrola. Ela não consegue te explicar por que é tão fácil. Porque não é. Porque não é fácil. Não é. Exatamente. Uma das razões desse podcast aqui é isso. Mostrar as armadilhas que a gente caiu. E como a gente superou isso. Essa é a razão desse projeto aqui, né? Por isso o preço da pressa. Você pode ter pressa, pode entrar aí. Você tem um celular com 1 hora por dia, você vai ficar rico, que é hoje. Tem um preço. Perfeito. Acho que isso aqui vai ser bastante útil, porque para esclarecer isso, né? Eu não conheço, pode existir. Eu não conheço alguém que fez algo sustentável,
né? Algo que deu certo e por um longo período de uma forma fácil, sabe? Da forma... Eu nunca vi, sabe? Eu nunca, em toda... Se estiver aí, pessoal, se pronuncie. Há quantos anos você começou a empreender? Há quantos anos você começou a empreender? Eu tinha 9, faz 24 anos. Eu comecei, acho que com 22, 23, porque eu comecei a olhar a música de outra forma. Perfeito. Né? E as coisas, elas dão certo às vezes, né? Mas esse dar certo, a gente precisa analisar exatamente, precisa definir o que é dar certo, né? Mas parece que é muito parecido com felicidade, né? Ela não é uma coisa que você pega. Não. É só uma consequência. Nunca né? foi, né? Não sei se existe, mas eu acho muito interessante o poder de sedução que isso tem. Né? Porque, poxa, não existe. Você olha qualquer pessoa que vende isso, ela está te vendendo algo que ela não fez. Sabe, a gente está aqui falando, né? Você fala dos teus projetos, de como você começou com salgado, com sorveteria, como é que você virou franquia, como é que isso está dominando, né? Tá chegando muito longe, né? De você. Tá indo, os processos, não depende mais, né? A parte operacional de sim, você. Sim. Pra gente aqui, como a gente mudou as coisas, como... Não é que ficou fácil. Você tá... Ficou diferente. Você tá nisso há muito tempo e você se familiariza com o processo. Sim. Né? Mas não é fácil. Eu nunca vi... A gente pode falar dessas coisas, muitos empreendedores podem falar, muitos empresários podem falar, porque eles fizeram isso. Eu estou te falando o caminho que eu fiz. E esse caminho que eu fiz, o elemento principal é a disciplina. Né? Com essa pitada de intolerância ao que tira a sua paz. Não intolerância a outra pessoa. Não, nossa, isso aqui tira a minha paz. A que custo? A gente falou disso, né? A que custo? Né? Milhões. Vamos ganhar milhões. A que custo? Não Será que vale a pena, não né? Vocês estavam falando das pessoas que fazem essas promessas, né? Tipo, milagrosas e não sei o quê. E acho que o que a gente acaba tendo em comum, né? É que todo mundo começou, tipo, quase do nada. Né? Do zero pra coisa nenhuma. Do menos 5. Sem uma ajuda, vamos dizer assim. Vocês acham que tem alguma coisa que... de dica, né? Até para o pessoal, mas... queria acelerar esse processo das pessoas. Como assim? Né? Por exemplo, a pessoa... Poxa, no Brasil tem muitos empreendedores, mas são pequenos empreendedores. Sim. Né? Até pelas dificuldades que a gente sabe que é muita coisa para se fazer numa empresa, mesmo que a empresa seja só você. É algo que demanda muito. Vocês sentem que tem alguma coisa assim que ajuda a acelerar, que vocês demoraram para aprender, para depois começar a empreender, né? Poxa, aí você sentiu que... Aí começou a dar certo. Começou a dar certo? Não, começou a melhorar. Pelo menos você né, saiu ali do perrengue inicial e aí foi evoluindo e, claro, sempre, cada nível que você sobe tem um perrengue diferente. Verdade, vai mudando o tipo de problema. É legal para esse início, assim, né? Muita gente tá perdida, tipo, sei lá, não sabe nem o que fazer, só tá fazendo, mas, sei lá, sem organização, sem rumo. Nossa, sim, várias dicas, várias. Acho que a primeira delas, e não precisa ser um retiro, não precisa ser terapia, mas a busca pelo autoconhecimento, em qualquer linha, né? E não precisa ser profundo, não precisa ser algo tão distante assim, só para descobrir como eu quero que seja a minha rotina, né? Com que eu quero trabalhar. Por exemplo, tem muitas pessoas que elas gostam de dinheiro.
Elas gostam de dinheiro. Sim. E tá tudo bem. Mas elas vão trabalhar em algo que não dá dinheiro. Ou pessoas que gostam de atender pessoas, né? Gostam da parte humana, que é maravilhosa, que a gente gosta, né? A gente é movido por isso. Mas ela está trabalhando num lugar onde é só dinheiro, é só meta, zero a parte humana. Então, o autoconhecimento para conseguir identificar umas coisas da outra. Eu estou no lugar errado, né? Perfeito. Começou aí. Ela descobre mais ou menos como ela quer trabalhar. E como né? desenvolver o autoconhecimento. Porque também é uma dificuldade das pessoas, né? Elas, tipo, eu olho, como é que eu melhoro? Porque se eu olhar só para mim mesmo, às vezes eu não tenho a capacidade de ver algo diferente. Eu acho que essa pergunta, ela já... Se ela adotar essa pergunta, como eu melhoro, ela vai buscar, sabe? Ela, como eu melhoro? Como eu posso ser um profissional melhor? Né? Então, essa dica para onde a pessoa pode ir... Imagina que você... Fala um prato, uma comida. Macarronada. Fala uma complicada. Uma comida complicada. Complicada? Sei lá, como é que chama? Não, pode ser. Pode ser macarronada. Pode ser. Mas você não quer fazer qualquer macarronada. Você foi num super restaurante, né? Sei lá, você foi na Adega Santiago, um restaurante legal. Certo. Você comeu um macarrão maravilhoso. E você fala, como eu aprendo isso aqui? Como eu aprendo? O que você vai fazer? Você quer aprender? O que vocês vão fazer? Você quer... Tá. O que você faria? Tá. O que você faria? Você quer aprender aquela macarronada. Aquela exata? Mais rápido, se eu estiver lá no restaurante, eu vou perguntar pro cara que fez. A gente vai atrás. Né? A gente vai atrás de quem? De quem está ensinando. Né? A pessoa está fazendo, ela fez. Ela não é só ensinando. Você sabe que ela é boa. Né? Você pode até, no restaurante, eu queria falar com o fulano de tal. Quem fez esse macarrão? Ele tem algum canal? Ele ensina? Não, ele não ensina, mas ele aprendeu naquela escola. E aí você vai aprender naquela escola. Né? Você vai... Poxa, meus amigos vão vir me visitar, eu quero fazer aquele macarrão que eu adorei. E com aquele vinho. Oxi. Vai caprichar. Então, esse é o conselho. O que você quer fazer, o que você quer trabalhar. Tem que aprender com quem fez. Primeiro determina o objetivo, depois vê quem vai ajudar no processo. Como você pode se enganar, né? Você pode mudar, mas eu acho que eu gosto disso. Né? De repente eu descubro que não, eu quero trabalhar na noite. Eu quero trabalhar numa balada. Não, eu quero trabalhar só na parte da manhã. Eu quero trabalhar o horário convencional mesmo. Né? Como eu quero trabalhar? Então eu vou primeiro descobrir como eu quero trabalhar. O que eu seria feliz? Né? É esse tipo de pergunta que a pessoa ela não precisa necessariamente de um terapeuta. Né? Como eu posso melhorar? É isso. Como? E aí, onde? O que eu quero melhorar? Poxa, eu quero ganhar mais. Como a pessoa faz para ganhar mais? Né? Ela se torna um profissional melhor. É isso? No caso dessas pessoas que estão começando, ou às vezes não têm a consciência de que podem, o mais difícil eu acho que é fazer a pergunta. Porque a impressão que eu tenho é que elas não se sentem... não sentem que podem fazer essa pergunta. Não sentem nem que essa pergunta existe. Essa é a sensação, sabe? Tipo, não, eu não tenho essa opção. É meio assustador, né? Se for parar para pensar. Por isso, a gente tem sempre que ir para o fundamental, né? Para a base. E qual é a base? Sai daí. Sai daí. Sabe? A gente tem essa cultura... Você já tentou ajudar alguém que não queria ser ajudado? Muitas vezes. Aí eu cheguei na iluminação. Aí eu desisti. Aí você saiu de lá. Aí eu saí de lá. Perfeito. Pior não é nem que a pessoa não quer ser ajudada, porque você sabe que ela não quer ser ajudada. Você não fala nada, mas são as pessoas que te perguntam, mas não querem ouvir. Tá. Porque aí são essas pessoas que normalmente o Dan tentou ajudar. Eu adoro. E tudo bem. Tá tudo certo. Assim, porque
essa fala, né? Isso que você trouxe, como eu posso melhorar, é pra gente o tempo inteiro. Né? Não tem nenhum nível que você se liberta dela. Tá, e nesse caso, por exemplo, vai sempre ter um processo de melhora, né? E tem as pessoas que perguntam que eu quero ser ajudado, mas na verdade não quer te ouvir. Mas tem as que perguntam e realmente querem. Qual é a diferença? Ninguém sabe. Eu não sei. Por isso que, em algum momento, essa ajuda, ela entrou na conta. Entendi. Assim, tem que ser parceria. Perfeito. Né? Parceria. Vias de mão dupla. Parceria. Tá. O que a gente pode trocar? Perfeito. Porque a gente não está falando de uma pessoa que você encontrou na rua, Não, está numa situação difícil, você não. vai lá e ajuda, Não. ou leva para algum lugar, a pessoa, sei lá, a pessoa está aqui e ela, poxa, eu estou perdido aqui, eu moro em uma cidade há umas 2 horas aqui, poxa, eu tenho tempo, quer que eu te leve lá? Entra no carro, te levo lá. Não é essa ajuda. Sim. Mas uma pessoa que vai fazer parte ali. Perfeito. Você vai mentorar, você vai... Porque tem pessoas que chegam e realmente elas querem melhorar e não tem a menor condição. Como é que a gente pode trocar? Perfeito. Olha, aqui na nossa empresa, a gente tem esse departamento. O que disso aqui você pode fazer? Perfeito. Poxa, eu lembro de um caso... porque eu ainda estava nessa mesma armadilha que você caiu, né? Poxa, isso aqui foi uma bênção e eu vou ter que pagar para o universo e eu vou ter que... Essa dívida é eterna. Todo mundo que apareceu... Eu nunca ouvi a parte. Nunca ouvia. Não, todo mundo. De pegar pessoas no farol, sabe? Assim, mal de Daniel. Se um dia nós não estiver junto, você não vai escolher outro Daniel, que é a mesma bucha, hein? A maldição do Daniel. Não escolham Daniéis. Talvez Danilos. Muda de letra. Pra garantir. Garantir. Eu lembro que a gente estava... metade da minha vida, né, foi música e boa parte dessa metade foi dentro de um estúdio. Certo. E aí eu lembro que a gente estava construindo um estúdio na casa de um amigo, né? A gente queria parar de pagar estúdio, vamos construir o nosso. E eu sempre gostei da parte... Fazer. Isso me encanta, sempre. Eu quero entender como é que esse cabo funciona, quero entender, sei lá... É técnico, né? Eu quero entender uma... Nessa parte nós é completamente diferente. A gente soma. Soma, verdade. Não pode ser igual, senão a gente vai ficar os dois aqui, como é que o cabo funciona? Duca. É isso, somar, vamos somar. Perfeito. E aí a gente tava lá subindo laje, colando a espuma ali das paredes do estúdio, a parte técnica, e a gente... mexendo em pedra, em areia, cimento. Aí apareceu um rapaz lá, todo humilde, né? Rapaz, eu tô morrendo de fome. Você não tem uns 5 reais aí? Cara, eu tenho. Se quiser, a gente pode te dar comida. Se quiser, já vai almoçar daqui a pouco. Ele, legal, pode ser. Falei, só que a gente tá subindo essas pedras, essas areias aqui. Você não quer ajudar a gente? Show. Ao invés de 5, te dou 50, né? Você toma seu café, almoça. Eu tô falando aqui... Eu tô falando de uns 20 anos. A história tem uns... 20 anos. 20 nada. Tem uns 25 anos, porque eu te mostrei um adesivo ali de uma... sim. De 2002, né? Muito tempo, 97, 98. Mas isso ficou bem marcado, assim, mas pelo jeito eu não aprendi. Mas ficou bem marcado. Que a pessoa falou assim, claro, isso vai ser bem rápido. Eu tô com o meu amigo aqui, eu vou chamar, vocês estão em 4 aqui, mais 2, 6 pessoas, sobe isso aqui rapidinho. Eu tô esperando esse cara até hoje. Não voltou? Não voltou. Então, essa ajuda, ok. Mas espera aí, eu vou ter que contribuir, né? E tudo bem, porque talvez o grande aprendizado, e demora pra gente aprender, é que isso é
É um perfil, é da pessoa. E tá tudo bem. Talvez para essa pessoa não doeu o suficiente. Né? Não ficou... Sabe, esse esqueminha, sabe? Assim, o jeitinho ali. O jeitinho, esse esqueminha. E a pessoa ela não se toca. Ela não fez essa pergunta. Há quanto tempo eu estou no perrengue? Porque quando a gente faz essa pergunta, a gente descobre essa resposta, ela dói. Né? E é essa dor, é sempre isso, né? É essa dor que faz a gente perceber que primeiro a gente não tem sonhos. Né? E por isso não define o resto. Sabe aquela coisa, olha, vai melhorar. Tem uma palavra, que é uma das palavras que eu acredito que tem um entendimento mais equivocado da nossa língua, que é a palavra evolução. Né? Parece que é uma coisa boa, não parece que a palavra... Não parece que evolução é uma coisa boa? Né? Não é, não. Não é, a palavra evolução não é uma coisa boa. Todo mundo já ouviu essa coisa triste. A pessoa estava evoluiu. com pneumonia evoluiu a óbito. Vapo. Então, se você está num comportamento... Você degenerativo, prejudicial, evoluir essa mudança, né, de estágio, ela vai evoluir para algo negativo. Né? Então, esse exercício, né, de como eu gostaria que fosse o meu dia, né? Quanto eu gostaria de ganhar, quanto seria bom para mim. Você pergunta isso para qualquer pessoa. Eu não sei se você já fez esse exercício, faça. Né? Pergunta para a pessoa quanto você gostaria de ganhar. Elas não sabem responder, não. Quando falar, ela vai falar 10 mil, 7 mil. Ela nem sonha 50, 100. Não sonha. Tudo bem, a gente vive numa realidade onde isso você tem que romper muitas coisas para vislumbrar um mundo diferente. Sim. Mas é um exercício. Né? Você vivenciar uma realidade completamente diferente vai demorar. Né? Tem todo um processo. A gente está falando aqui de sermos profissionais há 15, 16, 20 anos. E há poucos anos começou a realmente ser bom. Sim. Mas a atitude ela é agora. Esse resultado demora, mas é essa atitude aqui. E, para mim, essa descoberta de um caminho tem um efeito positivo gigantesco, tão absurdo, porque você descobre, poxa, é pra lá. Você define para onde você vai andar, né? A maior dificuldade é achar qual o caminho certo, né? Então, respondendo... Ainda mais com um monte de gente indicando o caminho errado, inclusive. Você sabe que eu respondi essa pergunta sobre o conselho? Que conselho? Acho que sim, né? Estudar, autoconhecimento e depois... e buscar. Tem um exercício que eu fiz uma vez num curso que eu achei super interessante. Ele é tipo uma meditação guiada que você pega a dor da sua vida, qualquer dor. A dor de fumar, por exemplo, um vício como bebida alcoólica, e ele vai elevando aquela dor como se fosse 10 anos para frente. Que legal. É super isso, interessante. Né? Evolução, isso. Trabalho que legal. Bom, impressionante. E você chega a ficar Vou parar de comer maionese agora. Agora. É tipo isso, exatamente. Porque as veias vão estar todas entupidas e você vai morrer muito antes do tempo, né? Com bebida alcoólica, com filhos. Se o jeito que você trata seu filho hoje, ou a relação que você tem com ele, não é uma relação muito boa. Imagina daqui 10, 15, 20 anos. Nossa, meu filho não liga pra mim. Nossa, então, que surpresa, hein? Isso. E olha que doido. Vai evoluindo o problema, evoluindo o tempo. Quando a pessoa volta da meditação, ela está numa sensação tão ruim, mas tão ruim, que aquela dor agora ela é potencializada. A chance da pessoa também querer evoluir mais rápido é incrível. É aquela coisa, né? Você morreria pelos seus filhos? Mas viveria pelos seus filhos? Então, isso é muito mais importante. 30 minutos, sabe? Sim. De caminhada. Não é ser atleta. 30 minutos de caminhada. Já muda... Tem muita gente que... Olha que doideira, né? Essa pergunta é importantíssima. Porque se você perguntar para um empresário, ou uma pessoa que quer ter sucesso, ou uma pessoa muito simples que quer ganhar mais dinheiro,
Normalmente elas querem... Eu ouvi esses dias. Uma pessoa que me falou no Instagram, eu fiz uma pergunta lá, qual era o seu sonho? E veio várias perguntas. Uma das perguntas foi uma pessoa falando que ela queria mais dinheiro para dar uma vida melhor para o filho. Uma outra pessoa para ajudar os pais. Uma outra pessoa para fazer alguma coisa para a mãe. Sabe? E foi interessante... Eu aceito. Foi interessante porque a ideia era querer alguma coisa para o seu ente querido, certo? Mas em vida, o que essas pessoas estavam fazendo por eles? É muito interessante isso. Porque, Muito doido, né? Faltou... É o que a gente aprende, né? A gente aprende em vendas. Faltou perguntar pro ente querido, né? Porque é muita sacanagem, né? Não, eu acho que é isso aqui, ó. Eu tive esse carrinho, sim. Então ele vai ter... Mas você sabe o que o ente querido vai falar na hora que vier o carrinho? Meu pai e minha mãe não passavam tempo comigo. Meu pai e minha mãe só trabalhavam. Meu pai e minha... Olha que doideira. Os pais reclamando dos filhos. O meu filho nunca sentou comigo para tomar um café e teve uma conversa sem mexer no celular. Então, aí você começa a perceber que realmente os entes queridos, que a gente fala que faz tudo por eles, a gente esqueceu realmente de perguntar para eles se era aquilo que eles queriam. É dar o presente que você gostaria de ganhar pro outro, né? É muito louco isso. Você sabe que a gente começou hoje, na data da gravação desse podcast, desse episódio. A minha filha está com 14 anos. Show. E desde que ela tem 2, 3 anos, ela começou a falar. A gente tem uma proximidade, né? Eu gosto de ver esse crescimento, sim. O desenvolvimento do raciocínio. É muito legal. E eu passei a perguntar para ela: o que eu posso fazer para sua vida ser melhor? Eu não sei de onde veio isso. Perfeito. Começou a ter essa pergunta para ela. E era muito legal. Uma pergunta interessante. O que você quer fazer? O que você gostaria que eu fizesse? Como é que eu posso deixar sua vida melhor? Depois de algumas perguntas, né? Sei lá, alguns meses, talvez anos, ela me disse assim: você podia ficar menos no computador. Nossa, isso pra mim foi... Arrepia. Isso foi... Porque eu não estava vendo óbvio, né? A gente está aqui num relacionamento, você está com a pessoa que você ama, né? Teu parceiro, tua parceira, teus filhos, e você está aqui, ó, na tela o tempo inteiro. Esse tempo ele vai acabar, ele vai acabar, né? E é um vício, né? Essa busca de dopamina, sabe, tentar encontrar fora, tentar... Nossa, cair nessa conversa hoje me irrita muito, sabe? Eu controlo, né, os meus sentimentos, mas eu controlo esses sentimentos, eles existem, né? Quando alguém chega com uma solução mágica, sabe? Como terapeuta, essa é não foi exatamente um abandono, mas essa sensação da pessoa de que o pai, a mãe, né, os familiares, né, não está... E aí é isso, né? O celular, é a rede social, é o outro, é sempre o outro. Então, eu faria tudo pelos meus filhos, né? Mesmo? Porque esse tudo é mais simples do que parece, sabe? Poucas coisas são tão poderosas. Poucas coisas são tão poderosas quanto a presença. O simples parece simples, né? Mas por ser simples a gente tem que fazer, né? Tá muito perto, né? Tem que fazer, né? Porque tá muito perto. É só desligar o celular, é só parar de mexer no computador, é só fazer uma caminhada. Mas não dá pra gente falar que é complexo e vai fazer. O lance de morrer por um filho é quando estiver correndo risco de vida, mas isso vai acontecer quando? É uma utopia, é raro acontecer. Agora, o simples tem que ser feito todo dia, né? Eu tenho a felicidade de ter uma vida, quase uma vida de atleta. Né? Quase uma vida de atleta.
o que me possibilita estar perto de atletas. Perfeito. Né? Isso é maravilhoso. É maravilhoso a gente analisar pessoas com resultados extraordinários. Né? E pessoas com resultados extraordinários, ela tem uma vida muito simples, uma rotina muito extremamente simples. Eu imagino. Você tem que acordar a tal hora para fazer aquela... Assim, tem uma agenda, né? Pré-determinada ali, já está desenhado do jeito que tem que ser. Eu quero chegar a ter esse resultado, fazer essa prova, participar desse campeonato. E essa primeira semana vai ser para isso aqui. A segunda é isso aqui, a terceira é isso aqui. Na quarta, eu vou pegar um pouco mais leve. Mas na segunda, eu sei a hora que eu vou acordar. Eu sei o que eu vou fazer como primeira atividade. Perfeito. Eu me alimento, eu descanso, eu volto. Rotina. É só fazer isso. Resultados extraordinários. Perfeito. Eles vêm de algo simples. É uma rotina pré-determinada, como você disse. É simples. Pode pegar qualquer pessoa com resultado extraordinário e tem essa junção aqui e sustentável, né? Uma coisa, porque senão é uma base sólida, né? Ela tem toda uma estrutura para ser feita, né? Essa base sólida que a gente demora para aprender. E você só aprende em campo. Perfeito. Você só aprende trabalhando e com essa fome de não é ficar rico, né? Não é ter um caminhão de dinheiro. Não, sim. Você tá feliz. Né? Você tá feliz. Porque sim. Esse foco no resultado, naquele carro, naquela viagem, naquela roupa, ou como prometem pra caramba, com esse curso aqui... Você vai ficar milionário. Eu lembro o meu primeiro curso no ramo Wellness and Health, né, que é o ramo do bem-estar. Certo. Né? Foi de massoterapia. E naquele curso, eles vendiam a ideia de que a hora que você terminasse o curso, teriam empresas e pessoas na porta. E a gente compra essa ideia, sim. né? A ingenuidade da idade e tudo mais. E eu fui procurar um curso esses dias. E aí eu analisei a grade ali de algo que a gente está dando bastante atenção agora, uma parte da empresa, e eu olhei a carga horária não, a grade, o que seria ensinado. A ementa dele. Hoje, com outra cabeça, com outro olhar, eu olhei, aquilo não serve. Entendi. Né? E era um curso de uma faculdade importante. Perfeito. E não servia. Né? Então, forte, né? Essa busca pelo autoconhecimento, para mim, ela é constante, ela é perene. E é a primeira, né? Porque às vezes a pessoa está buscando engenharia, medicina. Eu vou fazer igual o Dani, vou ter uma empresa de sorvete, o cara tem um faturamento absurdo. É isso, vou fazer. E pode ser, mas talvez você não goste da rotina. Não por esse motivo. Talvez você não goste da rotina. Sim. E não, obviamente não por esse motivo. Sim. Mas talvez você não goste da rotina. Então, o autoconhecimento vai fazer... Você ter luz e clareza do que você vai gostar de fazer. Desculpa. O que eu preciso. Né? O que eu preciso. Né? Primeiro, o que eu quero. Né? E é uma pergunta bem difícil. Aliás, é uma resposta bem difícil. Não, ele estava vazio. É uma resposta bem difícil. Né? O que eu quero. Mas onde? Não deveria ser uma resposta difícil. Mas é. Por que você acha que é? Porque misturaram um monte de resposta numa caixinha. A impressão que eu tenho da vida é... Cada um... Imagina que tem 100 pessoas numa fila. Cada uma escreveu a sua resposta. Aí pegou um jarro bem grande,
e colocou todas as respostas dessa pessoa, e aí você foi e jogou a sua lá dentro. Agora, para você achar a sua resposta, fazer o que você está predisposto a fazer, você primeiro precisa achar o seu papel para ler o que você está escrito, porque você esqueceu. Certo? E na hora que você lê a sua resposta, você vai saber que é ela, para você executar. Só que antes de você pegar o seu papel, toda vez que você enfia a mão nesse jarro, você tira a resposta de uma outra pessoa. Então, você puxa... Sensacional isso. É louco, né? Imagina. Sensacional isso. Aí vai, puxa... Pô, eu tenho que ter uma casa. Eu não tenho casa, não faz falta nenhuma. Por exemplo, é obrigatório. Uma casa é um pré-requisito de sucesso. Não, dá para alugar, por exemplo. Não, você tem que ter um carrão. Pô, para quê? Passivo direto? Não compensa. E tem que ser sempre evoluindo, senão... Não, se der para ter, beleza. Mas se não der, é tranquilo. Não é um pré-requisito. Para minha felicidade, não. Lembrando que o que a gente está buscando é se desenvolver e ter um nível de consciência melhor e estar bem com a gente. Eu fico doido na minha cabeça que o pessoal, todo mundo quer o tal do sucesso financeiro. Mas para todo mundo eu aconselharia fazer uma coisa: conhece uma pessoa rica e vê se ela é feliz. Sabe? Conhece muitas. Muitas. Isso, vai conhecer, vai buscar, né? Tem. Mas não é um pré-requisito. Você vai encontrar no meio das pessoas milionárias pessoas miseráveis emocionalmente. Você vai encontrar pessoas depressivas, e vou te falar que às vezes vai ter mais gente depressiva milionária do que pobre. Porque o pobre ele ainda acha que quando ele tiver dinheiro ele vai ser feliz. O rico já recebeu o dinheiro e descobriu que não está no dinheiro. Então ferrou. Ele fica assim, e agora? Eu achei que quando eu tivesse dinheiro estava tudo resolvido. Agora eu tenho e não está. Qual que é a resposta para essa pergunta? Aí é aquele lance, né? Imagina essa descoberta depois de anos investindo. Eu conheci uma pessoa... Cartucho de vida, né, que eles falam. Eu conheci uma pessoa e foi muito incrível. Foi o poder da influência, né, do meio. Essa pessoa era um cara muito legal, sabe? Muito gente boa. E falaram para ela assim... Você tem muito jeito com pessoas. Você devia fazer enfermagem. Né? Você vai cuidar da pessoa. Tô meio perdido, não sei o que eu vou fazer. Tá bom. Aí fez. E trabalhou pouco. Né? Acho que uns 4 anos, 5 anos. Porque a hora que ela entrou na enfermagem, a pessoa, nossa, você é muito organizado. Você devia fazer logística. Ela fez logística. E aí falaram para ela que ela era... Você é esforçado, eu acho que você pode ajudar, você é uma pessoa justa, né? Se importa, você devia fazer direito. Convenceram ela. Vapo. E aí eu conheci essa pessoa, ela tinha acabado de passar na ordem e estava odiando. Pensando em fazer arquitetura. Não sei se foi. Certo. Enfermagem, logística, direito. E arquitetura? Eu não sei se fez. Mas quando eu a conheci, ela perdeu pelo menos 15 anos da vida. Do começo até... Não fazendo nada, sabe? Fazendo muita coisa, mas não aplicando nada. É isso, eu vou puxar um papel que não é meu. Não é meu, então, que merda. Ter uma casa ou não ter, depende. Qual é o seu sonho, objetivo, né? Não, a felicidade. Eu tenho que ter aquilo ali, porque aquela pessoa tem aquele tênis que você disse de $25 mil. Se eu não tiver aquele terno, se eu não tiver aquele sapato, se eu não morar naquele condomínio... Não faz sentido. E é muito triste você conhecer a miséria em todos os níveis sociais. Não importa o dinheiro, perfeito. Porque tem muitas pessoas que estão numa condição financeira desfavorável dando show de vida, de como é que vive, uma relação maravilhosa com ela mesma, perfeito, com os família, outros. E ela só não tem dinheiro, mas está muito feliz. E pessoas tão pobres
tão pobres, tão miseráveis, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Claro que não é regra, mas é mais essa ideia de que não está em uma coisa. E não é uma resposta pronta, né? É. Não tem um jeito único, não está numa caixinha. Né? Tem muito mais. Para você, na tua jornada como empreendedor, qual foi o maior equívoco que te ensinaram? Você descobriu na prática que aquilo não tinha nada a ver. O maior, porque tem Eu ia falar isso. Tem tantos. o maior, assim, o maior. Eu acho que eu mesmo me enganei com as histórias que as pessoas contavam. Você precisa ser muito grande. Você precisa ter um faturamento absurdo. Você precisa Autoridade. ter muitos funcionários. Para você falar para alguém, para uma câmera, tal, ou vender um curso, você tem que ser muito foda. Eu acho que isso daí não faz sentido nenhum mais hoje para mim. Porque, tipo assim, se você subiu um degrau, você já consegue dar a mão para a pessoa que está no degrau de baixo seu, sabe? E você precisa da pessoa do degrau de cima para você aprender alguma coisa para evoluir para o próximo passo também. Então, é um processo. Quando a gente fala de faturamento, quantidade de funcionário, a gente está falando muito de ego, sabe? Porque não é o resultado em si. E, normalmente, o que vem de tudo isso é um peso absurdo, um custo absurdo dentro da empresa, certo? E, às vezes, a quebra da própria empresa. Então, tipo, grande, o que é ser grande? Eu acho que a pergunta está errada. O que você quer fazer para estar bem com você? É o que você falou bastante hoje, né? Olha primeiro para você, autoconhecimento. Depois que você teve o autoconhecimento, o que faz sentido para você? Aí, depois que você responde isso, aí você começa a construir a ideia da empresa. Quando você faz o inverso, você está comprando o papelzinho de uma outra pessoa. E teve pessoas que eram bem persuasivas para vender as ideias delas. Parecia que saiu uma mãozinha de dentro do vaso, assim, com a ideia dessa pessoa, te entregando primeiro, entendeu? Então, normalmente, a ideia que estava ali, ela era pautada por isso. E sabe aquela sensação que aconteceu? Que as pessoas falavam que elas eram importantes pelo tanto de status que elas conseguiam demonstrar. E eu nunca consegui ver valor nisso. Entendeu? E um monte de gente batendo palma à sua volta tem um poder absurdo, porque engana e parece que você está errado. E eu olhava para aquilo e aquilo não fazia sentido para mim, entendeu? E hoje eu entendo por que não fazia sentido. É porque aquilo ali não era sucesso real. Aquilo ali era um show de ilusões. Então, não, olha para dentro. A viagem é invertida, entendeu? E não é meio triste essa descoberta? Claro. Assim? Beleza. E essa descoberta, ela não é meio triste. Eu sinto que ela é triste, porque parece que você está sozinho. Não é? Parece que a princípio, sim. Eu vi uma tirinha esses dias. Era um bonequinho falando para uma multidão. Vocês estão todos errados. Vocês estão todos errados. Era isso. Um bonequinho. Vocês estão todos errados. Uma multidão de bonequinhos, sei lá, 1.000, 2.000, ele sozinho. E aí, o convite dessa postagem era: qual ideia você defenderia desse jeito? Sabe? De olhar... Interessante. Vocês estão todos errados. Sabe? Todos. Ó, essa busca pelo dinheiro... Não precisa ser o dinheiro, não é para amaldiçoar o dinheiro. Não, uma baita ferramenta. Não, porra. Uma baita ferramenta. Né? Mas fama, corpo perfeito, Acho tem um que monte de coisa. Né? Só isso aqui, não sei se tem lá na tua cidade, tem aqui. Eu não sei se ainda tem. Tem a Praça da Sé. Certo. Vocês já foram lá? Não. É um lugar bem famoso, assim. Interessante pra gente pegar pra ir. É bem descuidado, mas é bonito ali. Tem uma parte, centro antigo, né? Bem legal. E há muitos anos vendiam a garrafada, né? A garrafada era uma garrafa marrom, esquisita pra caramba.
Esquisito. E a pessoa prometia que aquilo ali servia para tudo, para dor de cabeça, para dor na coluna, para problema com dinheiro, problema no casamento, para hemorroida. Impotência sabe? sexual, tinha de tudo. Marketing digital. Marketing digital foi foda. A pessoa queria... Nessa época de agora. Oh, ia vender essa garrafa. Oh, vamos fazer essa garrafa aí. Você quer mais seguidores? Toma aqui. Essa garrafa. E, para mim, o maior equívoco foi essa ideia de que é uma coisa que soluciona tudo. Sim. Né? Ou sou eu que vou solucionar tudo. E essa resposta pronta. Essa percepção de... Cara, eu tô no lugar errado. Eu lembro a primeira vez. Infelizmente não dá para falar o lugar. Eu queria muito falar para você aí, empreendedor, iniciante, ou que começou agora. Tem os lugares, né? Nossa! Que ensinava sobre empreendedorismo, mas ninguém era empreendedor. Que loucura. E é um lugar muito top daqui de São Paulo. Eu nem sei. Não, tem no Brasil todo. E você vê, né, principalmente para quem já começou, porque uma coisa que caracteriza o empreendedor é a inconstância, né? Você não é responsabilidade, não é o efêmero, não é o começar e parar, a história do teu pai. Não é isso. Você começa algo, essa coisa começa a crescer, dá frutos, aí você encontra uma forma para masterizar isso aqui, ou para complementar, ou para melhorar. E esse é o caminho do empreendedor. Ele precisa estar sempre de olhos e ouvidos abertos, disposto... Pra executar e fazer. E principalmente aprender. Sim, né? se desenvolver mesmo, no geral, né? Você vai ouvir tudo e de todo mundo, aí você filtra. Ok. Sim. E depois de um tempo, isso não é mais novidade, você acaba identificando quem não é. Né? Você vê respostas prontas, né? Muitas... É isso, respostas prontas, é essa garrafada. Tem muitas garrafadas no meio do empreendedorismo. Olha, você tem que ser esse empresário, você tem que ter isso, você tem que ganhar tantos, você tem que ter tantos funcionários. E você olha, é o que você disse, é um baita equívoco. Não é isso. Né? Não precisa ser isso, né? E quando você sabe o que você quer, fica muito claro que aquele caminho... Não faz sentido nenhum. Isso... Nossa, é mais ulterior, né? É mais profundo, é mais... Que tipo de vida eu quero ter? Né? Não é nem... Até mesmo essa ideia de colocar uma meta, né? Colocar olha, eu vou chegar até aqui, ela também é equivocada, porque você vai mudar. Né? Então, eu preciso saber como é que eu quero estar na minha jornada, as etapas que você comentou, né? São ciclos, mas qual etapa do ciclo eu estou, né? Porque às vezes a gente peca até pelo excesso, né? Sim, verdade. Fica demais naquele projeto, né? Esse tempo ideal só vem com essa clareza, né? Então, sair daí, ter contato com outras pessoas, de ramos diferentes... Vai dando uma clareada, né? Essas imersões todas, acho que é a coisa melhor é o relacionamento. Às vezes é muito melhor do que o que você comprou. No curso que você está indo, perfeito. Você vai naquele curso, poxa, mas o contato com essas pessoas com visões... Que vai fazer a diferença. E é muito diferente. Perfeito. E contribui tanto, né?